Então, dando início a mais um episódio, o quarto episódio do podcast Recuperação em Pauta. É esse nome, né, que a gente que a gente colocou em votação e foi escolhido pelo conjunto dos colegas, que tem o propósito de compartilhar conteúdos práticos que envolvem recuperação judicial. Então, o tema de hoje é um dos temas mais quentes do tempo em que a gente está atravessando, recuperação judicial e recuperação extrajudicial, mas antes de me estender no tema, nós vamos nos apresentar. Doutor Eduardo, se apresente, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está assistindo de manhã, tome um café. Para quem está assistindo de tarde, ó, chimarrão. Para quem está assistindo à noite, é um vinhozinho. Meu nome é Eduardo Berbiger, advogado, especialista em recuperação judicial e um dos participantes desse podcast maluco que é falar sobre recuperação judicial. E não é só sobre recuperação judicial, é sobre Não é. todos os institutos previstos na Lei 1101 e hoje nós vamos provar isso aqui. Mas te apresenta agora. Isso aí não é só sobre recuperação judicial, nem sobre recuperação extrajudicial, nem sobre mediação, é sobre a vida, né? A gente compartilha questões práticas que empresários que estão atravessando um cenário desafiador, um cenário de crise, produtores rurais que estão em um momento de quase desespero, vivem, e a gente dá resposta jurídica com uma pitada de bom humor, sabendo que trabalho sério não é igual a trabalho feito de mau humor, né? A gente trabalha sério, mas quando a gente pode temperar com um pouquinho de brincadeira, a gente faz isso porque a vida é só uma. E o tema, eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor, administrador judicial, criador do Fórum Permanente de Recuperação Judicial, que tem como co-criador o doutor Eduardo Berbiger, que tem participado e contribuído, colaborado ativamente. E hoje o tema ele é especialmente importante porque a gente vai endereçar uma compreensão mais profunda sobre recuperação judicial e recuperação extrajudicial. O que tem em comum e o que afasta, né, esses dois institutos que são os carros-chefes da resposta que o direito oferece à crise da empresa. A empresa está em crise, o direito vai dizer: olha, você pode abrir um procedimento de mediação, ou, como um remédio um pouco mais grave, você pode fazer uma recuperação judicial ou uma recuperação extrajudicial. O que elas têm em comum e o que as afastam? É isso que a gente vai explorar hoje nessa conversa leve, Du. Exatamente. E o cenário econômico brasileiro, ele é propício a falar sobre isso. Então, hoje nós estamos gravando esse podcast em agosto. Hoje é dia 11 de agosto. Eu falo aqui da Serra, então eu estou com frio. Tu imagina, eu fico pensando agora se o cara vira nosso fã do podcast e está ouvindo lá em dezembro, na praia, e daí daqui a pouco liga É, ali o podcast no Spotify, tá o cara de manta aqui e passando frio e todo encasacado. Mas é assim, o podcast tem essa loucura, né? Tu é, grava e deixa é, é. deixa na nuvem. Mas, assim, hoje, por que eu estou falando isso? Porque, recentemente, agora estamos gravando em agosto, o Copom baixou a Selic no Brasil. De 14,25% passou para 14%. Uma diminuição maravilhosa que vai fazer muita diferença. Eu contei ironia no que eu estou falando. Não vai fazer diferença nenhuma no endividamento. Quem precisa de capital de giro, quem precisa buscar uma instituição financeira ainda está em maus lençóis. Há quem diga que o Brasil segue liderando o ranking mundial de juros. Há instituições que dizem que não, nós caímos agora para o segundo lugar porque a Rússia nos superou, a Rússia que está em guerra teria nos superado. Mas, enfim, a distância para o terceiro lugar é gigantesca, é quase 5 pontos percentuais. O cenário é de extrema crise e é muito pertinente a gente vir propagar ideias e conceitos e o que são os institutos da recuperação judicial, da recuperação extrajudicial. Perfeito, perfeito. O contexto é propício a explorar o tema. Então, esse podcast se destina, em primeiro lugar, aos empresários e aos produtores rurais que atravessam esse contexto desafiador. A ideia é, sim, compartilhar conteúdo prático com profundidade. A gente não subestima a inteligência do empresário ou do produtor, a gente vai fundo na discussão, porque a gente aposta na capacidade de compreensão
desse empresário, desse produtor, e também é endereçado esse podcast aos colegas, né, aos advogados, advogadas, aos contadores, que, enfim, estão buscando compreender melhor esse contexto, estão entendendo que esse é um mercado importante para atuar, não só do ponto de vista de um interesse, de uma remuneração interessante, mas arregaçar as mangas e auxiliar esses milhares de agentes econômicos. A gente só não tem mais recuperação judicial e recuperação extrajudicial porque não tem profissionais qualificados. Porque em qualquer lugar que a gente parar e conversar, a gente vai ver que tem agente econômico em crise, a gente vai ver que tem inadimplência muito grande. Hoje nós estamos com um número de 8,9 milhões de empresas inadimplentes, segundo o Serasa, esse número nunca foi tão alto. Então, para todos esses atores sociais, esse podcast se destina. E aí, vamos para a primeira distinção, primeiro aspecto importante técnico aqui. Bom, o que é recuperação judicial e o que é recuperação extrajudicial? Não é? Eu vou iniciar indicando um caminho de resposta para você seguir por aí, tá, Du? Então, recuperação judicial, como o próprio nome já indica, diz respeito a um processo judicial. Ou seja, vai se instaurar, no âmbito do judiciário, um pedido no qual o juízo vai deferir o processamento e a recuperação judicial vai ter o percurso de acordo com todas as normas da Lei 11.101. O que eu quero dizer é que a construção da solução para a empresa, por meio da recuperação judicial, envolve, desde o primeiro passo, um processo judicial. De outro lado, a recuperação extrajudicial vai buscar também, como o nome diz, uma equalização dos compromissos financeiros em sede externa ao Poder Judiciário. Pode começar por aí ou não? O que você acha? Podemos começar e acrescentando a recuperação judicial, ela é tão específica e essa Lei 1101 ela é tão importante e tão cheia de meandros e cheia de especificidades que o Poder Judiciário criou varas especializadas no Brasil. Então, para que aquele juiz do dia a dia que faz ação de família, faz ação de inventário, faz ação de cobrança, como é tão específico o processo de recuperação judicial, por exemplo, eu falo de Santa Catarina. Santa Catarina, qualquer recuperação judicial que se distribua vai correr o processo numa vara especializada. Nós temos 3 varas especializadas em Santa Catarina e qualquer recuperação que se distribua em qualquer cidade vai para uma vara especializada. Então, para a gente ter a dimensão da importância de uma recuperação judicial, é que até o Poder Judiciário se preocupou em criar varas especializadas para que esses processos tenham um andamento adequado. Perfeito. E aí é fundamental chamar a atenção que recuperação judicial tem relação direta com a dinâmica econômica de uma sociedade. É por isso que o Poder Judiciário se estrutura para receber recuperações judiciais. As varas especializadas nada mais são que juízes que começam a dedicar suas energias para compreender e julgar estes processos. E é o Poder Judiciário, ou seja, o Estado juiz, dizendo: olha, esse tema é um tema muito relevante para ser tratado em uma vala comum civil que envolve direito de família, que envolve responsabilidade civil. Então, esse é o escopo da especialização. E vamos além, vamos além. Por que é tão importante? Porque o motor de uma sociedade liberal, o motor de uma sociedade capitalista, são as empresas. Onde se gera riqueza na sociedade liberal e em uma sociedade capitalista? O polo gerador de riqueza em uma sociedade liberal são as empresas. E as empresas, elas sendo um motor dinâmico, a força viva, o lugar em que se produz efetivamente as riquezas que são distribuídas socialmente, ela precisa de um ambiente também em que as questões que ela enfrenta sejam com maior profundidade endereçadas. Por isso as varas especializadas. E, de fato, não poderia ser melhor explorar a recuperação judicial e recuperação extrajudicial a partir dessas premissas, porque se a gente for colocar no papel a importância das recuperações judiciais e extrajudiciais, a gente hoje pode dizer que sem esses remédios jurídicos nós teríamos uma avalanche de desemprego.
Se a gente pensar do ponto de vista do papel social de uma recuperação judicial ou extrajudicial, a gente estaria aí com milhares de famílias sem ter uma ocupação, sem ter uma renda. Basta pensar no Grupo Pão de Açúcar, né, que envolve milhares de empregos, as americanas, pensar na Gol, pensar na Raizen, pensar, enfim, em quase todos os setores da economia a gente vai ter recuperações em andamento. Eu nem estou falando das recuperações no campo, né, que despontam aí com números que são impressionantes. Então, por isso várias especialidades, por isso recuperação inicial é importante, por isso recuperação inicial não é um calote legalizado, por isso recuperação inicial não é um instrumento para viabilizar a má-fé. Não, recuperação inicial tem o propósito de oferecer as condições para o agente econômico. Aí a pergunta que nos traz para esse podcast é a seguinte: quando recuperação judicial é o melhor remédio para pavimentar o soerguimento econômico e quando a recuperação extrajudicial é o melhor veículo, é o melhor caminho para pavimentar esse soerguimento? É essa distinção crucial para uma empresa, crucial para um produtor rural, crucial para um advogado, crucial para um contador. É essa distinção que a gente vai explorar. Né? Em qual circunstância a recuperação judicial é o melhor remédio? Em qual circunstância a recuperação extrajudicial é o melhor remédio? Eu acho que a gente pode começar essa discussão é, assim, indagando e questionando qual é a relação que a empresa devedora ou o produtor rural que está passando por dificuldade tem com os seus credores. Essa relação é boa? Essa relação é beligerante? Existe ainda a relação? Qual é o time que ele chegou a buscar ajuda de um profissional para chamar e perguntar: olha, não estou conseguindo resolver os meus problemas, preciso de uma solução. Claro, a Lei 1101 tem essas duas soluções imediatas: recuperação judicial, recuperação extrajudicial. Mas a baliza do que vai definir para que caminho a gente vai tomar é muito importante a gente fazer essa primeira pergunta. Se tem algum empresário, um produtor rural nos ouvindo, qual é a sua relação com a instituição financeira? É uma relação que ainda está com o canal aberto? É uma relação que a empresa, a instituição financeira ou os credores já partiram para medidas mais incisivas, a execuções, busca e apreensão, constrição de patrimônio, Bacen-Jude? Isso é a primeira baliza. Se a resposta for positiva para a primeira questão, ou seja, não tenho uma boa relação com os meus credores, eles não querem mais falar comigo, se desenha uma recuperação judicial. Se desenha uma recuperação judicial porque na recuperação extrajudicial, que é quando ainda há conversa com os credores, é um processo eminentemente negocial, onde se tem o canal aberto com seus credores e juntos, antes de levar, porque na recuperação extrajudicial se leva o plano somente para o juiz homologar, toda a negociação já é feita antes, é feita extrajudicialmente, como o próprio nome já diz. Então, se ainda existe conversa com os credores, a recuperação mais indicada é a extrajudicial. Se não tem, é mais indicada a recuperação judicial. Claro, não são fatos isolados, mas é um início de uma conversa. Excelente esse início, e excelente porque a gente consegue imaginar na prática. Recuperação judicial é a distribuição de uma petição inicial. O empresário está em crise, não tem mais nenhuma interlocução com os credores, ou a interlocução ela é dificultosa, beligerante, e para fins de proteção de, de iniciativas por parte dos credores, o empresário busca a recuperação inicial. Tanto que recuperação inicial tem como a melhor analogia a analogia da proteção, né? O que é o stay period? O stay period nada mais é do que a proteção conferida pela recuperação inicial. Suspensão de qualquer execução e proteção dos bens essenciais. O credor pode fazer o que ele quiser, mas a empresa vai prosseguir na sua atividade. Proteção. Na recuperação extrajudicial, não tem petição inicial pretendendo a proteção. Na recuperação extrajudicial, a empresa vai protocolar uma petição inicial requerendo ao juízo a mera homologação de um acordo já firmado. Recuperação extrajudicial diz respeito a um acordo já firmado com um conjunto de credores, com um quórum determinado de credores, requerendo que o juízo faça a
homologação. Logo, se existe caminho de diálogo com os credores, se existe a possibilidade de equacionar os compromissos, é muito melhor uma recuperação extrajudicial. Seguidamente eu recebo perguntas no meu perfil, no direct especialmente, perguntando por que que eu não faço recuperação extrajudicial. Ou por vezes um credor, olha, eu quero a tua assessoria, mas eu quero fazer uma recuperação extrajudicial. O que que eu respondo? Eu respondo que eu também quero. Ora, você quer recuperação extrajudicial? Eu também. Agora, você tem um diálogo com os credores? Algum credor relevante vai topar as condições econômicas que você precisa para superar um cenário de crise? Não é nem que você quer, é que você precisa. Muitas empresas precisam de um deságio de 80%, 90%. Algum credor vai topar essa composição? E aí nós vamos para os termos dos planos de recuperação, seja judicial, seja extrajudicial. Então, a pergunta mais simples: ora, é melhor recuperação judicial ou recuperação extrajudicial? É melhor extrajudicial, porque é mais simples. Agora, é possível? Exatamente esse é o tema que vai criar uma bifurcação nessa caminhada. Se não for possível, não é possível por uma razão. Qual é a razão? A necessidade da empresa se proteger. E aí a recuperação judicial entra. Não tem necessidade de proteção, a recuperação extrajudicial é sem dúvida o melhor caminho. E para pavimentar esse caminho e te ouvir também sobre esse tema, a mediação se coloca como uma alternativa. Então, o empresário está com dificuldades financeiras, está vendo que o seu fluxo de caixa não comporta esse endividamento, que já está em andamento, mas o endividamento está com uma linha de ascendência e o faturamento segue naquela linha média. O empresário está vendo que não vai ter condições de fazer o pagamento, já deixou de pagar algum compromisso, já deixou de pagar o fisco, não raras vezes, e ele está vendo, olha, daqui a 2 ou 3 meses vai chegar uma tempestade na minha empresa. E aí esse empresário pode ou acionar uma recuperação judicial, ou acionar uma recuperação extrajudicial, ou abrir um procedimento de mediação. A mediação, olha que importante, a mediação ela pode servir de início de caminhada para as duas hipóteses. Ela É, tanto pode servir de início para uma recuperação extrajudicial, como ela pode servir de início para uma recuperação judicial. É um ponto em comum que as duas têm. Mas assim, é muito pertinente essa tua colocação, porque a recuperação extrajudicial, tu dissesse, é melhor. Claro que ela é melhor, porque ela é mais barata, ela é mais rápida e ela é menos desgastante. Tanto é que não existe capital reputacional negativo numa recuperação extrajudicial. É uma maneira de se compor o endividamento de maneira mais confortável para o devedor, porque não existe uma exposição na mídia de que aquela empresa está em recuperação judicial ou aquele produtor rural está em recuperação judicial. Por quê? Porque por que a Gol, a Latam e a Azul foram fazer recuperação nos Estados Unidos? Um dos grandes motivos foi o capital reputacional negativo. Quem quer comprar passagem aérea de uma empresa em recuperação judicial? Por isso que eles optaram, claro, tem outras questões também, mas eu não tenho dúvida que o capital reputacional negativo foi um dos motivos determinantes para essas empresas aéreas terem feito o Chapter 11 nos Estados Unidos e não terem feito a reestruturação aqui no Brasil. Mas, respondendo a tua pergunta, a mediação é um excepcional caminho a ser pavimentado, até para se descobrir qual a temperatura dos credores, o que eles estão dispostos a fazer para conseguir repactuar o passivo que está em aberto. E, acrescentando ainda, já te passo a palavra, a última mediação que nós fizemos com o Banco do Brasil, por que é importantíssima a recuperação extrajudicial e principalmente agora falo com advogados, porque ninguém sabe fazer. Pouquíssimos profissionais sabem fazer. O advogado do Banco do Brasil, tu vai lembrar da mediação que a gente fez, disse assim: não, vamos construir juntos, doutores. Nós propusemos, vamos fazer uma recuperação extrajudicial. Nesse caso, o Banco do Brasil. O advogado do Banco do Brasil não disse sim, vamos fazer, ele disse vamos construir junto essa solução. Quando a representante da AGECOR, que para quem não sabe quem é a AGECOR, é a Superintendência de Repactuação de Passivos do Banco do Brasil.
E não qualquer representante, a representante de São Paulo da GECOR, ou seja, está no topo da pirâmide do Banco do Brasil, virou e perguntou, tá, mas o que, que é recuperação extrajudicial? Ou seja, ela não tinha a mínima ideia do que era o Instituto. Então, é algo que a gente pode pavimentar, é algo novo, algo que está crescendo. Veja-se Raizen, no caso de produtor rural, 65 bilhões repactuados numa recuperação extrajudicial. Só no agro, no primeiro trimestre de 2026, já foram repactuados 100 bilhões de reais em recuperação extrajudicial. Então, é um instituto que está crescendo, tem muitos benefícios, mas que precisa de profissionais habilitados para trabalhar em cima dele. Du, tu trouxe muitos temas importantes e vou te dizer que não precisa passar a palavra, não. A gente pode se estender, porque quando a gente está com esse ímpeto, tem a vontade de ouvir, né? Então, assim, olha só, você levantou que ela é mais barata que a recuperação judicial. Se eu sou empresário, estou ouvindo isso, eu estou dizendo, cara, pô, tem que explorar essa questão, é mais barata. Ela é mais rápida. Olha só, a segunda questão, ela é menos desgastante, sem dúvida. E eu vou acrescentar dois aspectos nessa lista que se eu fosse um empresário em crise, um produtor rural em crise, eu estaria anotando, sabe? O pessoal está ouvindo isso, cara. Olha o que a gente a gravidade, né? A pertinência, a importância, a relevância do que a gente está compartilhando aqui de boa. A gente está gravando esse podcast depois de trabalhar o dia inteiro. São 10h10 da noite. A gente participou do fórum permanente discutindo recuperação social. A gente está gravando esse podcast por quê? Porque a gente quer compartilhar conteúdo prático. Se você é empresário e pensa que a gente está querendo que você seja nosso cliente, a gente não está pensando que você vai ser nosso cliente. Se quiser ser, vai ser um prazer, mas não precisa. A gente está compartilhando conhecimento com as melhores intenções, coração puro, se for para usar uma expressão infantil aqui, tá? Então, além de ser a recuperação extrajudicial mais barata, mais rápida, menos desgastante, ela em regra, ela não tem um administrador judicial. A figura do administrador judicial ela vai surgir em recuperação extrajudicial grande, né? Então vai ter uma recuperação extrajudicial da raiz e o juízo vai dizer, olha, não tem como fazer todo esse trabalho. A rigor ele deveria ter, porque não tem a previsão legal do administrador judicial. A lei não, A não lei não pede prevê, né? administrador judicial para recuperação extrajudicial. E além disso, a recuperação extrajudicial, agora eu vou deixar o camarada doido. A recuperação extrajudicial não carrega nenhum risco. Nenhum risco. Ou seja, Marcelo, se eu descumprir o plano, olha só, se eu descumprir o plano de recuperação extrajudicial, o que acontece? Não acontece nada. Não acontece nada. O credor vai pegar esse título executivo e vai executar. Mas não tem o risco da falência, que na recuperação judicial, a gente é obrigado a dizer, aprovou um bom plano de recuperação judicial, mas a empresa não gerou caixa. Ora, nos primeiros 2 anos pós aprovação do plano de recuperação judicial, o descumprimento do plano implica em falência por expressa disposição legal. Então, vê bem, recuperação extrajudicial não tem risco, é mais barata, não tem nenhum dano reputacional, porque não fica inscrita ao lado da empresa em recuperação judicial, né? A questão é como é que a gente pode viabilizar. O caminho para viabilizar, o Du já abriu junto comigo há pouco tempo, é a mediação. Então, a empresa está vendo uma tempestade se formar ali na frente. Até essa figura é interessante, né? Se a empresa estiver no meio da tempestade, a gente já entendeu. No meio da tempestade, ela precisa abrir o guarda-chuva. Vamos chamar o guarda-chuva de recuperação inicial. Ela não tem como se preparar para uma tempestade se ela já está no meio da tempestade. Então, estou no meio da tempestade, recuperação judicial. O que a recuperação judicial vai fazer? Vai proteger os bens essenciais e vai suspender as execuções. E vai dar um fôlego, que é o que a doutrina em uníssono utiliza, né? A palavra fôlego, é interessante isso, né? Fôlego, respirar. O empresário respirar, o empresário não está dormindo, o empresário não tem uma relação boa com a esposa, não tem uma relação boa com os pais, não tem uma relação boa com os filhos, porque ele não está mais aguentando esse tormento. O momento da tempestade é o momento, do ponto de vista psíquico, perverso. É o momento que ele cogita os piores cenários. Então, nesse contexto, o que ele precisa? Olha só, e a gente vai ter em uníssono na doutrina. Ele precisa de fôlego, porque ele está sem ar. Então, no meio da tempestade, a proteção, o guarda-chuva, o teto é recuperação judicial. Agora, ele tem uma leitura prospectiva, ele viu que ali na frente está se desenhando uma tempestade,
O que que ele deve fazer? Não é que ele pode, ele deve fazer. Ele deve abrir um procedimento de mediação e ser bem orientado. Porque, ao contrário da recuperação judicial, que traz para dentro dos credores todos os credores, exceto os extraconcursais, na recuperação extrajudicial, se feito estrategicamente, se tiver um planejamento prévio e inteligente, e que não é simples, ele pode ver a tempestade ali na frente e pensar, cara, eu tenho 50 credores, por hipótese. Eu devo, por hipótese, 50 milhões para fazer um cálculo barato. E eu tenho dois credores com 26 milhões. Então eu devo 50 milhões, eu tenho 50 credores, mas desses 50 credores, eu tenho dois com 26 milhões de crédito e outros 48 credores que titularizam somados 24 milhões de créditos. Ora, numa recuperação judicial, eu teria que negociar com esses 50 credores. Que eu teria que ter a aprovação do plano por classe, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Numa recuperação extrajudicial, eu não vou precisar negociar com esses 50 credores por duas grandes razões. A primeira grande razão é que eu posso eleger credores numa recuperação extrajudicial. E esse dado, essa informação, se eu sou advogado, se eu sou empresário, eu já estou anotando e tô até com vontade de fazer um Pix. Eu estou pensando, cara, como é que eu faço para mandar dinheiro para o Marcelo? Eu não preciso, eu tô aqui na academia, eu tô caminhando e o cara tá me dando essa informação de graça. Eu aposto que ele cobra para fazer esse atendimento. Eu cobro mesmo, eu cobro mesmo. E ele tá me dando assim, tranquilo. Mas De depois me graça. pede, depois pede o Pix para mim, pro Du, e a gente vai agradecer esse Pix. A gente até emite nota desse Pix, tá bem? Mas olha só, na recuperação extrajudicial, eu tenho 50 credores. Vou imaginar que tem 5 credores aqui que eu não vou colocar dentro da recuperação extrajudicial. Por quê? Porque eles são meus parceiros. Eu quero respeitar, o crédito deles é pequeno, eles estão no meu dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma rede de supermercados e esses fornecedores são os que estão no dia a dia comigo. Por exemplo, o açougueiro. Melhor, açougueiro não existe, é o açougue, é a carne, é o setor do frigorífico. Esse Frigorífico. frigorífico é meu parceiro há muito tempo, eu não vou botar na recuperação social ele. Eu vou seguir rodando como eu estou seguindo. Eu vou colocar os outros 48 credores. Na recuperação judicial, eu não posso fazer isso. Se eu deixar algum credor concursal fora do quadro de credores, eu estou cometendo um crime. Tanto que a gente é acostumado a ter que explicar para credor, amigo de cliente, cara, a gente não queria ter colocado dentro, mas a gente não queria ter colocado na cadeia também. É crime falimentar. Então, vamos lá, na recuperação judicial, a gente não tem essa opção. Na recuperação extrajudicial, o frigorífico vai ficar, se a gente quiser, fica fora. E a gente faz a composição na recuperação extrajudicial com um quadro de credores que a gente escolheu. Vai vendo, vai vendo. A gente pode eleger os credores na recuperação extrajudicial. Segundo elemento importante, na recuperação judicial cooperativa de crédito, a gente faz de tudo para colocar dentro, né? A gente, por mim, cooperativa de crédito é crédito concursal. É óbvio, né? Eles trabalham em termos mais gravosos que bancos, né? Os contratos com cooperativas de crédito são visivelmente equiparados a qualquer instituição financeira. Mas eles têm lá uma proteção que eles alegam, enfim, ter fundamento, no parágrafo 13º do artigo 6º, que afirma que o ato cooperado fica fora dos efeitos da recuperação judicial. Aí vamos lá, em uma recuperação extrajudicial, eles não têm esse argumento. Então, eu posso, Marcelo, você está dizendo que eu posso tirar credores na recuperação extrajudicial e eu posso incluir cooperativas de crédito? É exatamente isso que eu estou dizendo. E eu só vou lançar mais um argumento e vou te ouvir, porque tu trouxe isso na própria reunião do Fórum Permanente. Antes da gravação desse podcast, nós estávamos na reunião do Fórum Permanente de Recuperação Judicial, que, se você não sabe, é uma reunião em que semanalmente advogados discutem questões práticas que envolvem a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Hoje a pauta era a Especialistas de recuperação, todo o Brasil. especialistas de todo o Brasil, e todo o Brasil mesmo. Então, Marcelo, meu propósito é trabalhar com recuperação judicial
Cara, avalia entrar no fórum permanente. Não tem nenhum sentido não entrar no fórum permanente. Mas o Eduardo, no fórum permanente, tratou desse tema que eu vou só anunciar aqui. Na recuperação extrajudicial, eu posso incluir cooperativa de crédito, você entendeu? Eu posso excluir o credor que eu julgar que eu não devo estar, né? Você entendeu? E eu posso incluir no plano deságio. É isso? Eu posso incluir deságio? Olha que essa informação vale o podcast. Quem está ouvindo, que chegou até aqui, valeu a pena, porque essa informação ela não vale ouro, ela vale assim tudo. No- na, Cara, na, e tu na... acredita que tem gente que chegou até aqui e não curtiu ainda o podcast? Não Não pode, não curtiu, pode, não escreveu nada. não Se pode. eu tivesse ouvindo esse podcast agora, eu ia parar e ia escrever obrigado. Marcelo, que legal, você é show. Eduardo, obrigado por existir. E escrever, eu ia escrever isso. Obrigado por existir. Obrigado Vamos pela combinar informação. de ler o que vão escrever Vamos. no YouTube, no Spotify, porque esse podcast vai para o YouTube, esse podcast vai para o Spotify. Comente aqui embaixo, faça pergunta, faça comentários, nos elogiem. Nós vamos colocar o Pix aqui embaixo também para vocês fazerem, botarem o comprovante ali. Quem quiser xingar, pode xingar também, a gente está Xinga, aberto a tudo, xinga, não tem xinga. problema. Mas faça o seu comentário e dê o seu joinha lá, tanto no Spotify quanto no YouTube, que é muito importante para a gente ter o nosso feedback. E a gente vai começar nos próximos podcasts, ler o que escreveram no podcast anterior, combinado? Show, genial, excelente. Mas tu estava Beleza, falando então. tu tava falando do conhecimento que valia mais que ouro, né? Então vai lá, O vai lá. conhecimento que vale mais do que o que é. O Marcelo falou do time, importantíssimo o time. O empresário que está nos ouvindo, o produtor rural que está nos ouvindo, não deixe passar o time. O que é o time, Eduardo? Não deixe para procurar um especialista quando tiver 1.000 execuções ajuizadas. Não deixe para procurar um especialista quando já tiverem apreendido a colheitadeira, quando já tiverem implementado a busca e apreensão de um bem essencial à sua atividade. Aí é muito mais difícil de reverter. Então, o time é importantíssimo. Viu que a nuvem está se formando, viu que É. a tempestade está vindo, já tome alguma providência. Procure um especialista. Isso é vital. Ponto 1. Ponto 2, Marcelo falou da questão das cooperativas de crédito. Realmente, as cooperativas, elas têm uma decisão do STJ, uma só decisão do STJ, no Péssima, né? sentido de que não aprofundou devidamente a matéria, É. uma decisão rasa, tá? Sem querer criticar e já criticando, uma decisão que não aprofundou com a devida vênia, não chegou na profundidade necessária que a matéria exige, que em uma ou duas palavras diz: ato cooperativo está fora de recuperação judicial, é crédito extraconcursal, então qualquer crédito decorrente de cooperativa de crédito está fora de uma recuperação judicial, é uma decisão. Mas depois dessa decisão, já temos várias decisões de tribunais estaduais justamente pelo contrário, ou seja, tem decisão do TJ de Minas, TJ de Goiás, TJ de Mato Grosso, no sentido que se a cooperativa de crédito cobra juros de mercado e faz as vias de instituição financeira, não tem por que dar o melhor dos dois mundos, ou seja, deixar fora de uma recuperação judicial e deixar que elas cobrem juros de mercado. Não tem por quê. Então, crédito concursal. Essas decisões ainda vão chegar no STJ e queira Deus que se ilumine a cabeça dos nossos ministros para que eles revertam essa decisão, porque isso é uma medida de justiça. Não tem por que deixar uma cooperativa de crédito que cobra juros de mercado fora de uma recuperação judicial. Não tem motivo nenhum. Mas agora chegando na informação que vale mais do que ouro. Deságio. Antigamente só se falava em deságio, antigamente pouco tempo atrás, tá? 6, 8 meses, numa recuperação judicial. É isso aí. Hoje já se fala em deságio em recuperação extrajudicial. Então, depois da mediação, depois ali do caminho que se pavimentou, nós temos exemplos já práticos de empresas, vou dar o um nome aqui, Aliança Saúde, porque o processo é público,
no sentido de que, nesse caso concreto da Aliança Saúde, mais de 1 bilhão repactuados, houve a expressa previsão de deságio de 70% para algum tipo de credor que aderisse a esse plano. Excelente, excelente. Agora sim, a gente começa a perceber que a recuperação extrajudicial é a bola da vez exatamente por causa dessas questões. Os problemas que a gente verifica no dia a dia da recuperação inicial, Marcelo, vocês verificam do dia a dia. A gente está trabalhando com muitas recuperações iniciais e a gente vê que tem entraves, um deles cooperativa de crédito, o outro a própria discussão de deságio nos planos. A gente consegue compor na recuperação extrajudicial. E aí, Marcelo, como é que eu faço isso? Vamos lá, vamos lá. Aquela distinção que na recuperação judicial é lícita, também é lícita na extrajudicial. Marcelo, fala mais sobre isso. Na recuperação judicial, eu posso, no plano de recuperação judicial, tratar credores da mesma classe de modo distinto. Eu posso fazer isso. Eu posso ter um plano de recuperação judicial na classe 3, credor quirografário, um tipo de pagamento para credor financeiro apoiador e outro tipo de pagamento para credor financeiro convencional, que não seja apoiador. Eu posso fazer isso. E essa é a matriz teórico-prática, essa é a forma pela qual se faz a subclasse no plano de recuperação judicial. E era isso que sempre foi feito. O que se começou a, a, a ser percebido, a verificar nas recuperações extrajudiciais, que essa distinção também vale na recuperação extrajudicial. Só que com uma variável do que eu não sei se tu se deu conta, que eu vou compartilhar contigo aqui, que é muito doido. Na recuperação judicial, a lógica é eu construo a condição com o credor parceiro. Então vamos lá. Eu tenho três instituições financeiras: Bradesco, Itaú, Santander. Bradesco, Itaú, Santander. Tá bem? E eu consigo, com um credor, com o Bradesco, eu consigo o apoio na classe 3 credor quirografário. Por quê? Porque eu tenho outros credores quirografários, os fornecedores, enfim, os outros credores quirografários. Mas credor financeiro quirografário tem só esses três. Eu posso criar uma condição de credor financeiro apoiador junto com o Bradesco. Eu posso. E aí eu vou dizer, ó, o Bradesco, por ser meu credor financeiro apoiador, ou seja, por exemplo, ele vai me ceder crédito em valor equiparado ao que eu tenho de débito, ao que eu tenho no quadro de credores. E por isso ele vai receber em 72 meses, com 12 meses de carência, o valor integral do crédito. Né? É difícil a instituição financeira ceder crédito à recuperanda, mas enfim, como hipótese aqui, vamos comprar essa ideia para facilitar. Né? Quando eu disponho no plano de recuperação judicial que o credor financeiro que dispor de crédito no mesmo patamar do que está escrito no quadro de credores receberá em 72 meses, com 12 meses de carência, eu estou abrindo essa condição também para o Santander e para o Itaú. Só que o Santander e o Itaú não vão apoiar, porque eles não construíram essa condição. E eles não estão dispostos a liberar esse crédito. O Bradesco apoia. Essa é a lógica da condição impessoal, que ela não é endereçada a um credor, qualquer credor financeiro pode aderir, né? Mas que distingue credores. O credor financeiro apoiador do credor financeiro não apoiador. Marcelo, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar na extrajudicial, que é a mesma coisa. A lógica é idêntica. Eu tenho esses três credores na recuperação extrajudicial, inclui uma cooperativa de crédito. Eu tenho Bradesco, Itaú, Santander e uma cooperativa de crédito, Cressol. Desses quatro, eu tenho apoio como credor financeiro apoiador de dois, para deixar 1 milhão, 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 ficar fácil a matemática, tá bem? Eu posso dizer que os credores financeiros apoiadores vão receber na condição A, B e C. Marcelo, e o deságio? E os demais, os credores financeiros convencionais vão receber com 90% de deságio, com 24 meses de carência, com pagamento em 17 anos. Isso é absolutamente lícito, porque a condição é impessoal. E aí, a cooperativa de crédito que não quis sentar e conversar vai receber com 90% de deságio. Essa é a Vai lógica de sofrer um deságio. composição
de construção de deságio. E essa lógica, ela é a lógica mais atual, porque há 10 anos, há 9 anos, a gente encontrava nos planos de recuperação deságios de 30%, de 40%, porque as instituições financeiras compravam o seu erguimento, negociavam, analisavam o fluxo de caixa. Cada vez mais, as instituições financeiras não fazem esse tipo de filtro. E aí, o que cabe à empresa? Deságio pesado para uma parte dos credores e deságio quase zero para o credor financeiro apoiador. Isso a gente pode fazer na recuperação extrajudicial. Exatamente. E isso não quer dizer que nós estamos aqui falando de calote. Não, isso é jogo de mercado, porque quem aprova plano de recuperação judicial, quem aprova plano de recuperação extrajudicial são os credores. Nada é imposto. Precisa da maioria para se aprovar. Então, até pode-se discutir questões morais, pode-se discutir qualquer outro tipo de questão, mas o que não se pode dizer, isso aqui, é que isso é um instituto que está previsto na lei e isso é jogo de mercado. Então, se alguém vai receber com deságio, se alguém não quis aderir ao plano, paciência, não soube jogar, não soube Exatamente. entrar na negociação. Que aqueles que sempre estiveram abertos à negociação e que tiveram as conversas pavimentadas junto com a empresa que está em soerguimento, em regra, não é quem sofre o deságio. Quem sofre o deságio é quem vira as costas, recebe lá a intimação para participar da recuperação extrajudicial ou vota contra no plano na Assembleia Geral de Credores. Mas é do jogo, e isso é mercado. Isso não é questão moral ou questão de ilegitimidade. É questão de mercado, de negociação. Perfeito. E para acrescentar um argumento, nós estamos aqui na mesa liberal. Solução, recuperação judicial e recuperação extrajudicial é uma solução de mercado à crise do agente econômico, inspirada no direito americano. Então, se os credores não sabem jogar, que eles não reclamem. Pela minha caminhada sempre o credor que ficou em melhor condição foi o que soube negociar. Foi o que soube se posicionar, foi o que compreendeu o cenário de crise e, diante do cenário de crise, pensou: como eu posso ficar em uma condição vantajosa nesse contexto? E por que ele fez isso? Porque ele compreendeu com inteligência que nós estamos diante de um concurso forçado de credores. Esse é o segredo. Qual é a mágica que a recuperação judicial ou a recuperação extrajudicial implementa? É, tanto uma quanto a outra impõe um concurso forçado de credores no qual eles não têm a opção de ficar fora. Se eu sou obrigado, olha só, eu sou obrigado a ficar dentro desse ambiente, o que eu devo fazer? Eu devo me posicionar melhor. Eu não posso ficar brigando nesse ambiente. A lei me impôs ficar dentro desse ambiente, logo, eu preciso me posicionar de modo concetâneo com a minha melhor expectativa. E qual é a melhor expectativa? Pô, a melhor expectativa é construir uma solução na qual eu recebo um quinhão maior. E aí tem duas formas de fazer isso. Do ponto de vista do credor, tem duas formas. Uma é tensionando a negociação. A outra é construindo uma maioria dentro desse concurso, que isso os credores não fazem também, porque são muito individualistas. Então, exemplo, eu estou na classe 3, credor quirografário. Quem é que aprova a classe 3? 50% mais um. Se for em recuperação judicial, vai ser 50% mais um dos créditos e por cabeça. Se for na recuperação extrajudicial, é 51%, 50 mais um dos créditos só. Bom, eu estou numa recuperação extrajudicial, eu tenho 3 milhões e a recuperação envolve 30 milhões, cara, eu vou ter que construir uma maioria de 15 milhões. Se eu não tiver articulado num bloco de 15 milhões, eu vou ser o sujeito que vai sofrer o deságio. Então, o que eu devo fazer? Ou se eu sou inimigo da recuperanda, eu me articulo para ter 15 milhões e 100 mil e ser maioria e dizer melhor essa condição, ou eu tenho que ser o primeiro a bater na porta da empresa e dizer, gente, olha aqui, ó, vocês precisam de 15 milhões. Eu sou 3. Fiquem comigo e com mais 12.
né? É essa lógica negocial que eu não vejo por parte dos credores, tanto na recuperação judicial quanto na recuperação extrajudicial. Eu não vejo o credor olhar o lugar da recuperação do ponto de vista do meu quadro de credores. Olha a sala que eu estou aqui, ó. Tem 5 bancos, cara. Tem 5 bancos e tem 20 pessoas. Ou eu sento nesse banco agora, ou o pessoal vai acordar e vai sentar, né? E aí a gente começa a pensar num caminho de atuação também para o advogado do credor, né? Construir essa negociação, construir essa solução, convergindo para a aprovação do plano, porque tem uma outra paisagem de fundo, né? A paisagem é a falência. Essa paisagem, essa tempestade que está lá na frente, ou a tempestade que o empresário já está atravessando, ela é sinônimo de falência, de quebra. E do ponto de vista do credor, a falência é péssima. A falência só não é péssima se o credor tiver um crédito, tiver um bem que esteja fora do concurso de credores. Só nessa condição. Então, o credor tem um bem que está fora do concurso de credores, tá bem, é possível entender, lutar pela falência. Agora, se o camarada, que é 90% dos casos, se o camarada não tem um bem que está excluído dos efeitos da recuperação judicial e não negocia, falta a ele o mínimo de inteligência e de bom senso. Exato, exato. Não, absolutamente pertinente isso. Falência ninguém quer, né? É muito difícil alguém que queira falência. Mas tu sabe que aquele ditado do que tudo que é bom dura pouco, Tá acabando, né? Já foi, né? já estamos na fase de considerações finais. Tô com o cronômetro aqui. E que loucura como passa rápido, né? Quanto tempo foi aí? Eu não tô com 50 minutos já foi. Caramba, cara. 50 minutos gravando desde que nós começamos a gravar? Aham. Caramba, que legal, que legal. É, é, é. Então, Queres deixa, fazer tuas deixa considerações ou eu quer que eu fazer as faça? considerações e depois Tá, tu faz, tá? manda. Então, fechando esse raciocínio, indo nesse caminho que eu tentei construir nesse finalzinho aqui. Quando vale a pena fazer recuperação extrajudicial? Quando existe um espaço. Na verdade, nós estamos fechando mais ou menos o que tu abriu, né? Quando existe um espaço de composição. Agora, quando é que a gente testa esse espaço de composição? Na mediação. Não se testa a construção de um plano de recuperação extrajudicial fora de um ambiente de mediação, porque você vai ter o risco de, como fala no interior, né? Eu sou um cara do interior, de alarmar os gansos. Então, Marcelo, eu vou abrir uma negociação com os credores fora do ambiente de mediação. Eu vou lá conversar com o credor sobre uma recuperação extrajudicial. Não faz isso. Não faz isso porque isso não faz sentido. O lugar que o direito construiu para a promoção desse caminho é o Sejusc empresarial ou, eu diria preferencialmente, uma câmara privada de mediação. Esse é o ambiente adequado para a construção de um plano de recuperação extrajudicial. E, encerrando aqui, eu agradeço mais uma vez a audiência dos colegas e agradeço a tua primorosa participação, doutor Eduardo. É sempre um prazer fazer esse podcast contigo. Nós temos muitos outros em vistas, já com cronograma, enfim, e serão produzidos. Vai lá, É um Duzinho. prazer inenarrável participar desse podcast, cada vez mais prazeroso estar aqui discutindo um tema tão árduo, mas trazendo uma leveza que é necessária para que todo mundo entenda, desde o advogado especialista até o produtor rural que está endividado, até o empresário que está com a corda no pescoço. Então, a minha mensagem final sempre é de esperança. Para tudo há solução. Então, vai ser recuperação judicial ou extrajudicial? Não sei, vai depender do caso concreto. Mas sempre tem uma solução que vai caber como uma luva na tua situação em concreto. Então, não ache que não existe luz no fim do túnel, existe sim. O ordenamento jurídico brasileiro nos traz ferramentas para que a gente consiga fazer com que o teu problema seja efetivamente resolvido e procure um especialista. Não deixe de procurar um especialista. Existem poucos no mercado nessa área, mas não esmoreça. Para tudo há uma solução, para tudo há algo que possa ser feito. Então, procure um especialista que vai dar certo.
Beleza, então por aqui eu vou dizer vamos para cima e por aí. Por aqui, avante. Beleza, show de bola. Valeu, Até a pessoal. próxima. Até a próxima.